Então vamos lá. O que é a norma ISO 14001? Né? Essa norma é uma norma que possui um conjunto de requisitos, né? São 7 requisitos e, de acordo com esses 7 requisitos, nós temos dentro dos requisitos subitens, né? Então são 7 grandes requisitos subdivididos em várias exigências para a empresa estruturar, né? Para ela implantar, planejar o seu sistema de gestão ambiental. Essa norma ela foi elaborada, né, por um comitê internacional. Esse comitê tem representantes de todos os países, inclusive o Brasil, e toda vez que há necessidade de uma revisão, né, de uma melhoria, de uma inclusão de requisitos, ou por mudanças de mercado, ou por necessidades de avanço, né, nessas questões principalmente voltado para as tecnologias ambientais que estão avançando muito, né? A parte de reciclagem envolvendo essas tecnologias, cada vez mais empresas evoluindo nesse aspecto. Então, à medida que é necessário, né, de acordo com o avanço do mercado e as necessidades mundiais, esse comitê se reúne e revisa o conteúdo da norma, incluindo requisitos, revisando requisitos, né? Incluindo novas exigências. Inclusive, essa última versão, né, da norma, nós tivemos uma revisão considerável, uma revisão bem significativa, e eu vou destacar nesses minutos, né, esses 30 minutinhos, as principais revisões para vocês entenderem, né, a importância de implantar um sistema de gestão ambiental em qualquer empresa. Então, nós temos aqui, eu coloquei esse slide que é para vocês terem uma ideia, né, uma visão sistêmica aí do que é a implantação de um sistema de gestão ambiental com base na ISO 14001. A ISO 14001 possui 7 requisitos, grandes requisitos, e esses requisitos, eles envolvem todas as áreas da empresa, né? Muitas pessoas acham que implantar sistema de gestão ambiental é só atuar com os requisitos dentro da área de gestão ambiental, né? E implantar a ISO 14001 não depende somente da área de gestão ambiental. Implantar a ISO 14001 depende da alta direção da empresa, depende das outras áreas, produção, manutenção, laboratórios, né? Todas as áreas que a empresa, que faz parte, né, da atuação da empresa, da geração ali de serviços ou da produção de um produto da empresa, faz parte da implantação dos requisitos da norma ISO 14001. Então, o gestor, né, um gestor de sistema de gestão ambiental, um gerente, um coordenador do sistema de gestão ambiental, tem que ter essa visão sistêmica, né, que a ISO 14001 trabalha requisitos de várias áreas, de muitas áreas dentro da empresa. E essa última revisão, ela trouxe para a gente um requisito, dentro do requisito 6, chamado planejamento, uma visão da análise de riscos. Então, não existia essa cobrança, né, a partir de 2015, que foi com a publicação da última versão, que foi exigida essa mentalidade de risco e essa exigência da implantação de um requisito específico, né, que é o 6.1, que é envolvendo planejamento de riscos e oportunidades. O que isso significa? Ao estruturar o meu sistema de gestão ambiental, eu preciso identificar riscos e oportunidades relacionadas às partes interessadas, então à comunidade, ao governo, ao atendimento de requisitos legais, às atividades internas, né? a equipe interna, que são os funcionários, que estão relacionados aos fornecedores, que envolve inclusive o ciclo de vida do produto. Nessa versão 2015, a norma não exige a aplicação, né, de uma avaliação completa do ciclo de vida do produto, mas ela exige um monitoramento do ciclo de vida do produto, desde a matéria-prima, né, a aquisição lá com os fornecedores, prestadores de serviço, até a destinação final
né, do resíduo final do produto ou serviço que está sendo realizado pela empresa. Então, essa visão de mentalidade de risco tem que ser uma visão assim, bem completa, né, sistêmica, a gente usa o termo, inclusive, sistêmico, que é uma visão com todas as áreas atuando e contribuindo, né, com a gestão de riscos e oportunidades. E a norma, ela define, né, o que é risco. Então, para a norma, no mínimo, a empresa tem que considerar, para calcular o risco, seria o risco ambiental nesse caso, há 2 critérios, que seria o efeito versus probabilidade. Então, o efeito está direcionado à consequência do risco, né? Ao que o risco pode gerar caso seja concretizado esse risco, e a probabilidade, qual a possibilidade de ocorrência desse risco. Então, por exemplo, se a gente pensar nos últimos desastres, né, com as barragens de Mariana e Brumadinho, qual que era a probabilidade de ocorrer um desastre, né, ambiental dessa categoria, desse nível, né, e ocorrendo esse desastre, qual que é o efeito, ou seja, as consequências. As consequências são consequências locais, são consequências que vão abranger ali, né, a comunidade, que vai atingir outras partes interessadas. Então, esse risco, né, a combinação do cálculo desse risco, que é o conceito da própria ISO 14001, é considerando justamente isso, o efeito e a probabilidade de ocorrência que vai gerar o risco, ou seja, o risco, a combinação dessa multiplicação vai demonstrar se o risco é um risco alto, médio, baixo, né? E nós temos que considerar também, mesmo que seja uma probabilidade baixíssima, né, o efeito. Então, eu tenho, inclusive, um livro publicado que destaca que não basta só a combinação do efeito com a probabilidade. A gente também tem que considerar o efeito isoladamente. Porque se o efeito é altíssimo, né, se a gente considera lá que a severidade, que a consequência é alta, mesmo que a probabilidade seja baixa, vai gerar, né, um risco significativo. É o caso de Mariana e Brumadinho, né? A probabilidade era baixíssima, mas o efeito, a consequência, a severidade alta. Se multiplicar uma severidade alta com uma probabilidade muito baixa, que é mínima, a multiplicação vai gerar um número pequeno. Porém, a gente tem que considerar esse efeito de forma isolada, quando é um efeito muito alto, tá? Então, tem essa importância aí dessa visão, né, de você considerar o risco, o efeito do risco, separadamente quando ele é muito alto. E aí, na implantação da ISO 14001, né, o que eu faço? Né? Eu tenho uma consultoria, uma empresa de consultoria, que as empresas que têm interesse em implantar a ISO 14001, eu faço todo o planejamento, que seria o diagnóstico, né? Avaliar o que a empresa possui que possa atender parcialmente a norma. Por exemplo, será que a empresa já tem algumas ações ambientais, ela atende todas as condicionantes da licença ambiental? Tudo isso vai favorecer ali na implantação da ISO 14001. Se é uma empresa, por exemplo, que tem a licença ambiental, mas ela não atende todas as condicionantes, a implantação de uma ISO 14001 vai dar muito mais trabalho, né, com ela não atendendo as condicionantes, já é um empecilho. Então, o ideal para a implantação de uma ISO 14001 é o quê? É uma empresa licenciada, que isso já é obrigatório, né, para ela implantar a ISO 14001, no mínimo ela tem que ter a licença válida e também atendendo todas as condicionantes. Né, que aí já você estrutura um sistema de gestão ambiental com uma empresa legalmente, né, atendendo ali requisitos legais e atendendo exigências legais de forma controlada. Né, ela monitora isso, então ela atende as condicionantes. Então isso é um bom caminho iniciar, né, com uma empresa já atendendo todas as condicionantes. E na hora de planejar a ISO 14001,
o que eu faço? Né? Eu vou realizar esse diagnóstico, verificar requisito por requisito, subitem por subitem, e verificar o que a empresa já tem, se ela tem algum levantamento de aspectos e impactos ambientais, se ela pelo menos iniciou esse levantamento, se ela faz o controle, quais as condicionantes que estão relacionadas a esse levantamento, né, quais são os aspectos e impactos mais significativos. Então, eu faço toda essa correlação para identificar o quanto a empresa tem que avançar para ela conseguir a certificação ISO 14001. Então, isso vai envolver o quê? Planejamento, execução, verificação e correções. O planejamento com a elaboração da política ambiental, levantamento de aspectos e impactos, identificação de riscos e oportunidades, planejamento dos objetivos ambientais. Todos esses itens que eu estou citando, gente, são requisitos da norma. São itens ou subitens que estão dentro da norma para o planejamento. Na execução, todas as atividades ambientais, né, de controle ambiental, de monitoramento ambiental, todos os documentos que eu preciso elaborar para constituir esse sistema de gestão ambiental, então procedimentos, instruções operativas, por exemplo, se a empresa tem uma ET, eu preciso lá de um documento técnico, né, uma instrução de monitoramento dessa ET, né? Se a empresa tem uma ETA, né, eu preciso de uma documentação, elaborar uma documentação para que todos os controles, os monitoramentos dessa ETA, né, sejam monitorados, gerem indicadores, que vai gerar ali números que vão demonstrar a eficiência dessa ET e ETA. Uma ação básica que as empresas precisam fazer, que é a coleta seletiva, né, a separação dos resíduos. Então, isso também são atividades de controles ambientais. Então, eu preciso definir com a empresa, olha, como que serão organizados ali os espaços, né, para separação dos resíduos, se ela vai contratar um terceiro para fazer essa separação. Muitas das vezes, né, ela terceiriza essa atividade. Toda a documentação necessária para estruturar esse sistema de gestão ambiental, procedimentos, instruções, né? Tudo que for necessário, formulários, modelos de planilhas, né? Se a empresa vai, às vezes, adquirir um software, né, para controlar o seu sistema de gestão ambiental, porque muitas empresas hoje adquirem software também que ajuda muito, né, o gestor. E depois, na verificação, atuar com a auditoria interna, depois de todos os requisitos implantados, né, a empresa tem que realizar uma auditoria interna ambiental, que é um dos requisitos da norma, e também acompanhar a avaliação de desempenho, que a gente acompanha muito através de indicadores ambientais, monitoramento de consumo de água, energia, índices de resíduos recicláveis, índice de resíduos industriais gerados, né? Todos os envolvidos ali com os principais aspectos e impactos, e também atuar com treinamentos, comunicação. A ISO 14001 trabalha muito com essa parte da comunicação com as partes interessadas, principalmente a comunidade, né? Mais para frente eu vou mostrar que tem um slide que mostra esse requisito específico da parte de entendimento das partes interessadas e a comunicação interna e externa.